às vezes Deus nos coloca em situações em que a iniciativa tem que partir de nós. Às vezes nós aprendemos, mas chega uma hora que Deus fala assim: agora você tem que tomar decisão. Agora não tem mais Barnabé, agora não tem mais Gamaliel, agora é você e Deus. E nesta hora, a gente precisa ter maturidade da parte de Deus para tomar as decisões certas. E como eu disse, analisando esta viagem de Paulo, eu percebo que Deus estava preocupado em que Paulo tivesse um amadurecimento na obra dele. Porque às vezes nós fazemos a obra, mas precisamos nos amadurecer, precisamos receber de Deus o amadurecimento. Se lembra de Pedro? Pedro estava 3 anos e meio seguindo a Jesus, vendo as maravilhas e até mesmo operando milagres, orando. Jesus salvava, curava, transformava. Mas chegou um dia que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Então, quando você se converter, você confirma os teus irmãos. Em outras palavras, quando você amadurecer, quando você tomar mais experiência, então você vai fortalecer a fé dos outros irmãos. E é isso que Deus quer também nas nossas vidas, que nós venhamos a amadurecer para fortalecer a fé dos outros irmãos. E quando eu olho para esta segunda viagem missionária, eu percebo que Deus estava totalmente no controle, para que Paulo não tomasse as decisões erradas, para que Paulo tomasse as decisões que era do agrado de Deus. E a primeira coisa que Deus fez nesta segunda viagem foi mudar a comissão. A primeira viagem, Barnabé disse: vou levar Paulo, vou levar Marcos, vou levar fulano, vou levar Beltrano. Na segunda viagem, Paulo e Barnabé tiveram desentendimento, e diz a Bíblia que Paulo propôs então a Barnabé: em virtude deste desentendimento, faz o seguinte, você vai para um lugar e eu vou para outro lugar. E Paulo em si encabeçou e liderou a nova comissão. E nesta nova comissão, Barnabé, que o seguia, não o seguiu mais. Nesta nova comissão, João Marcos, que o seguia, também não seguiu mais. Paulo teve que escolher novos discípulos, novos integrantes da comissão, porque na obra de Deus também é assim, a gente caminha e muita gente vai com a gente, mas chega uma hora que Deus dá uma travada e diz: olha, Beltrano pode ir, Ciclano não pode ir, Beltrano pode te acompanhar, Ciclano não pode acompanhar, porque quem manda na nossa vida, na nossa agenda, na nossa viagem, é o Senhor nosso Deus. Se lembra de Jesus? Jesus caminhava para o jardim. Bem, um já ficou lá pelo meio do caminho porque traiu a Jesus. Aí Jesus foi só com 11. Quando chegou no jardim, dos 11 menos 3, perdi as contas. 11 menos 3, 8. Jesus pegou 8 e falou: vocês ficam aqui e vocês 3 vêm comigo. Aí pegou aqueles 3, agora vocês 3 ficam aqui tomando conta que eu vou além orar. Olha, irmãos, era 12, dos 12 virou 11, do 11 virou 8, do 8 virou 3, e dos 3 Jesus falou: agora vocês ficam que eu vou sozinho clamar ao Senhor. Nem todo mundo podia seguir a Jesus, cada um numa fase, cada um numa instância, cada um em um nível, porque Deus sabe, vou repetir, quem pode e quem não pode ir junto contigo. Se lembra de Moisés também subir no monte? Moisés estava lá no meio da multidão, daqui a pouco Deus falou: sobe o monte, Moisés. Aí Moisés partiu para subir o monte para buscar, daqui a pouco Deus falou: peraí, Moisés, passa um cercado aqui, daqui para lá deixa o povo para trás e sobe só você e os anciãos. Aí Moisés foi subindo com os anciãos, daqui a pouco Deus falou: para agora, Moisés, passa outro cerco, daqui para cá deixa os anciãos e sobe só você e Josué. Aí Moisés continua subindo daqui para cá: para Moisés, passa o cerco aqui, daqui para cá deixa Josué e entra só você na nuvem.
Tem hora na nossa vida que é só nós e Deus. Tem hora na nossa vida que não dá para postar no Instagram, não dá para postar no Face, é só você e Deus. É Mateus capítulo 5 ou 6. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora com teu pai. Ele vai te dizer quem é e quem não é, quem pode, quem não pode, quem vai e quem não vai. Era essa maturidade que Paulo precisava. Paulo chama Lucas. Paulo chama Silas. Paulo chama Timóteo. Aí Paulo falou: poxa, Deus mudou tudo. É assim mesmo, Paulo. Aí Paulo foi para a viagem. Aí Paulo tinha uma agenda. Capítulo 16, versículo 5 na agenda, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas na minha agenda eu ia evangelizar na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Deixa eu continuar na minha agenda, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de novo impediu. A sua lista de componentes pertence a Deus. A sua agenda pertence a Deus. Você gostaria de estar na presença de pessoas que às vezes Deus não quer. Você gostaria de estar em alguns lugares que muitas vezes Deus não quer, porque quem manda na sua vida é o Senhor Deus. É Ele que tem a tua agenda, é Ele que tem a tua trajetória. Se lembra das palavras de Jesus? O vento, você ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E disse Jesus: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Deus quem nos movimenta, é Deus quem nos coloca nos lugares que Ele precisa de nós. Você se lembra de Moisés caminhando no deserto? A Bíblia diz que de dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo, mas tanto a nuvem quanto a coluna de fogo é quem guiava a trajetória do povo. Se a nuvem subia e andava, o povo andava. Se a nuvem parava e descia, o povo acampava. Se a nuvem ia para a direita, o povo ia para a direita. Se a nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. O povo obedecia e caminhava e se direcionava de acordo com a nuvem. Hoje fisicamente a gente não tem mais nuvem nem coluna de fogo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza, porque quando a gente nem sabe o que pedir, como pedir e quando pedir, diz o apóstolo Paulo que Ele, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segue a direção do Espírito, segue a vontade do Espírito, segue a intenção do Espírito, abandona a sua agenda ou coloca ela para ser administrada pelo Senhor nosso Deus. Eu me lembro que naquela época que estava muito em moda pregador fazer agenda e ter empresários, tinha até empresas que gerenciavam a vida do pregador. O pregador, cantor, você ligava para o cantor pregador e ele falava assim: não, tem que ver com a minha empresa, com a minha assessoria, eu não resolvo nada. Um dia eu liguei para um desses cantores e quem atendeu foi a esposa, e ela falou assim: sou eu que cuido da agenda dele. Ah, então tá bom, irmão, ele pode vir cantar, eu não me lembro se era cantor, pregador, pregar na nossa igreja? Ah, pode sim, irmão. O irmão compra 50 DVDs, paga a passagem de avião e um carro à disposição dele. Mas como é que pode? Estabelecer um monte de condições que naquela época nós não podíamos. Mas o que eu quero destacar nisto, é que o cantor, o pregador, tinha alguém que fazia a agenda e estabelecia as condições.
Você entendeu que no mundo espiritual é assim que acontece? Deus é aquele que tem a tua agenda. Deus é aquele que estabelece as condições. Deus é aquele que diz onde você vai estar, o que você deve fazer, o que você vai falar. Deixa tudo com Ele. E Paulo precisava aprender isso. Deus mudou os componentes. Deus mudou o lugar. E agora Paulo vai para uma cidade, vai para outra e vai para outra, e chega no versículo 9 e 10, capítulo 16. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa o mar Egeu e vem nos ajudar. Paulo entendeu que era o próprio Senhor chamando ele para pregar na Macedônia. Paulo entendeu que era o próprio Senhor dizendo para ele: tem uma necessidade espiritual do outro lado do mar. Você queria ir para lá, queria ir para cá, mas se você fosse, você iria se perder nas suas vaidades. Então eu te trouxe aqui nesta cidade para te mostrar que lá do outro lado eu tenho uma obra contigo. Lá do outro lado eu tenho gente precisando ouvir a palavra e eu vou te mandar para lá. Paulo acorda de manhã, reúne a equipe, fala: gente, Deus mandou a gente lá para o outro lado. Olha o que diz o versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Não sei se você percebeu, mas o verbo mudou. No versículo 9, o verbo está na primeira pessoa do singular. Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, Paulo foi para lá, Paulo foi para cá, Paulo ouviu, Paulo entendeu, Paulo teve uma visão. É alguém relatando acerca de Paulo. Mas no versículo 10, agora é a primeira pessoa do plural. Então nós acordamos de manhã cedo e logo nós procuramos partir para a Macedônia, porque logo nós concluímos que Deus estava nos chamando. Sabe o que isso quer dizer? Considerando que Atos foi escrito por Lucas, a partir deste versículo 10, me parece, pelo contexto escriturístico, que Lucas, ele assume a equipe, que Lucas passa a integrar a equipe, e passando a integrar a equipe, Lucas está dizendo assim: o nosso líder teve uma visão, e nós entendemos que esta visão era para todos nós, então nós resolvemos obedecer, e nós passamos a entender de que era a vontade de Deus que partíssemos para a Macedônia. Eu sei que você já entendeu, mas eu vou esclarecer mais um pouquinho. O teu líder tem a visão, e você simplesmente obedece porque entende que esta é a vontade de Deus. O nosso pastor teve a visão de neste ano ser o ano da oração. Então nós vamos arregimentar as nossas forças para orarmos instantemente neste ano. Porque se Deus deu visão para o líder, é porque Deus quer que toda a equipe ore. Se Deus deu visão para o pastor, é porque Deus quer despertar a igreja para a oração, para o clamor, para a intercessão. Então obedeça a direção, entenda que esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Lucas entendeu isso e partiu com toda a equipe, atravessou o mar Egeu, chegou do outro lado, entrou por uma estrada muito conhecida na época, passou pela primeira, pela segunda cidade, chegou à cidade de Filipos e entendeu que Deus chamara eles para estarem ali, para pregar o evangelho. O costume de Paulo era procurar uma sinagoga
Mas em Filipos não tinha sinagoga, porque não tinha um número considerável de judeus para se ter uma sinagoga. Então Paulo ficou aflito e diz a Bíblia que ele buscou um lugar para orar. Procura aqui, procura ali, procura acolá. Chegou na beira de um rio e diz a Bíblia que ele encontrou mulheres orando. Aleluia. As mulheres estavam buscando a face do Senhor na beira do rio, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo se agregou com aquelas mulheres, porque coisa boa de crente é que ele procura um lugar para adorar, e quando ele acha outra pessoa com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com a mesma finalidade, a graça e o poder de Deus são manifestos. Paulo não procurou ninguém para falar mal de nada e de ninguém. Paulo procurou alguém para orar, e quando a gente acha um parceiro ou uma parceira de oração, a obra flui, o nome do Senhor é glorificado e o inimigo é envergonhado. Se lembra de Daniel? Daniel estava lá no palácio tranquilo, daqui a pouco chegou a notícia: Daniel, tá sabendo da última? Qual última? Você vai morrer. Mas por que eu vou morrer? Você vai morrer porque o rei teve um sonho, não se lembra do sonho, chamou os sábios, ninguém soube interpretar e falou que vai matar todo mundo. Inclusive você é um dos sábios aí, você não está sabendo, mas está sabendo agora. Aí Daniel falou: não, peraí, me dá um tempo, eu quero falar com o rei. Ô rei, eu quero um tempo para orar. O rei falou: tá bom, você tem tanto tempo. A Bíblia diz que Samuel correu para a casa dos seus amigos. Mas ele não correu para falar mal do rei. Estão sabendo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês também vão morrer? Não. Ele correu lá para orar, para buscar, para clamar, para pedir a graça e o favor de Deus. E diz a Bíblia que nesta mesma intenção, todos unidos na mesma intenção, a revelação de Deus desceu sobre Daniel. Deus sempre responde quando o propósito sincero é orar e ver o bem da obra. Agora, quando tem segundas intenções, Deus está longe disso, mas quando a intenção é ver a obra crescer e prosperar, aí o nome do Senhor é glorificado. Paulo se reúne com as mulheres, ora. Aí no meio daquelas mulheres tinha uma empresária da cidade que ouviu a palavra de Paulo, se converteu ao evangelho, pediu para que Paulo fosse na casa dela. Paulo pregou, todo mundo se converteu, e a Lídia falou: ô apóstolo, fica hospedado aqui na minha casa. Para um missionário que está chegando, irmãos, a empresária da cidade oferece hospedagem. Era uma bênção, irmãos. Eu imagino agora a mente de Paulo funcionando. Está tudo dando certo. Deus me revelou, eu obedeci, eu cheguei na cidade, eu achei irmãs de oração, eu orei, eu preguei, muitas pessoas aceitaram a Jesus, a empresária da cidade me ofereceu hospedagem, é muita bênção para pouca gente. E Paulo continua orando, buscando, evangelizando, falando o amor de Deus. Só que teve uma hora que a Bíblia diz que quando Paulo ia para a oração, uma outra mulher dizia assim: esses homens que chegaram até nós são santos homens de Deus. E não foi um dia só não, foram vários dias. Se fosse uma outra pessoa nessa mesma linha de raciocínio, diria assim: está tudo dando certo. Ó Deus confirmando que eu sou homem de Deus. Ó Deus aí afirmando que a obra é eu mesmo que vou fazer aqui nessa cidade, junto com Lucas, junto com Silas. Deus está confirmando, está tudo dando certo. Só que passaram dias e a intenção do diabo era despertar no coração de Paulo uma coisa chamada vanglória, orgulho. Porque quando Deus às vezes começa a usar alguém, se esse alguém não vigiar, ele ouve um elogio daqui, ouve
uma palavra dali e começa a se sentir um barro especial, mas não existe barro especial. Todos nós somos argila, todos nós dependemos exclusivamente da graça de Deus, e Deus usa quem quer e quando quer e porque quer, e ninguém é melhor do que ninguém, mas o diabo sabe disso e tenta colocar no coração do homem, no coração do servo de Deus, que ele é mais especial, que ele é mais importante, que ele é mais inteligente, que ele é mais espiritual, que ele é mais isso, que ele é mais aquilo. E diz a Bíblia que a mulher insistiu, até que Paulo ficou tão perturbado e repreendeu aquele demônio. Porque tem hora que só repreendendo mesmo. Tem hora que a gente dá um sorriso, agradece o elogio, mas tem hora, Jesus falou que tem casta que só sai com jejum e oração. Paulo repreendeu o demônio, aquela mulher foi liberta, e diz a Bíblia que com a sua libertação, ela passou a dar prejuízo para os seus senhores, aqueles seus patrões, porque ela adivinhava as coisas lá na cidade pelo espírito maligno, e foi este mesmo espírito que falou acerca de Paulo. E agora eles não estavam mais presentes na vida daquela mulher, porque quando Jesus liberta, ele liberta mesmo. Aquilo que a gente fazia não faz mais, aquilo que a gente falava não fala mais, o tipo e o estilo de vida que nós tínhamos não temos mais, porque agora somos de Jesus, e aquela mulher passou a ser de Jesus. Arregimentaram a multidão, e a gente já está chegando aqui pelo versículo 21, 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Acabou a fama, acabou o sentimento de que está tudo dando certo, porque agora tudo começou a dar errado. Aquela mesma multidão que estava prestando atenção na mensagem, na pregação de Paulo, agora foram inflamados pelos patrões daquela mulher. E a Bíblia diz que a multidão em peso se levantou. O primeiro desafio de Paulo, a oposição. Porque é muito fácil fazer a obra de Deus quando todo mundo concorda com você. Mas vai aparecer alguém que não concorda, vai aparecer alguém que vai inflamar a multidão contra você, dizendo que você é aquilo que você não é, dizendo que você fez aquilo que você não fez, dizendo que você falou aquilo que você não falou. Vai sempre se levantar uns patrões da pitonisa para denegrir a sua imagem. E a Bíblia diz que a multidão se levantou contra Paulo. O primeiro desafio, a oposição. E caminhando no versículo 22, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes. Segundo desafio, a desconstrução da integridade. Porque rasgar as roupas de uma pessoa naquela época, em praça pública, era o mesmo que ferir a sua honra e a sua integridade. E a intenção do diabo era ver até quando Paulo resistia tamanha opressão maligna. Primeiro a multidão se levanta, depois a sua integridade é posta à prova, é posta em questionamento. Caminhando no versículo 22, mandaram açoitá-los com varas. Integridade física. E nesta questão, às vezes as lutas se levantam para dizer que você não pode, você não merece, você não tem condições. E eu estou falando de lutas materiais. Às vezes o gás acaba naquele período que não tem dinheiro de lugar nenhum. Às vezes o remédio acaba naquela hora que não deveria acabar, porque de repente é remédio de pressão, pressão controlada, açúcar controlado, o remédio acabou e você não tem a quem recorrer. Às vezes o dinheiro acaba e você não tem a quem pedir. Às vezes a saúde acaba, você não tem a quem recorrer. Às vezes um problema familiar, problema de discórdia, e você não sabe como resolver. Tudo isso é o diabo atentando contra a tua integridade física e moral. Paulo passou por isso também.
foi açoitado. Primeiro a multidão se volta contra, depois lhe rasgam as vestes, aí depois lhe açoitam. E para terminar, para fechar com chave de ouro, no versículo 23 está escrito: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Liberdade. O diabo atentou contra tudo na vida de Paulo. Mas espere um momento. O diabo era apenas um servo. Servo? Era apenas um servo que estava colocando Paulo à prova. Paulo precisava ser testado. Paulo precisava ser moldado. Era a primeira viagem de Paulo. Ele precisava amadurecer, porque não era como ele achava, como ele queria, como ele pensava. Ele precisava ter uma real visão do que é a obra de Deus. E por isso ele foi tentado, por isso ele foi provado, e provado até as últimas consequências. Multidão contra, roupas rasgadas, açoitado e preso. Mas os magistrados falaram: não é só para prender não, tem que prender da pior forma possível. E diz a Bíblia no versículo 24: o qual, tendo recebido o carcereiro, recebeu a ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. É a solitária. Você não vai ser preso que nem um preso comum. Não, você vai para a solitária, vai ficar sozinho, vai ficar algemado, vai ficar preso nos pés, nas mãos. Ninguém vai te ver, é só escuridão. Uma vez ou outra que vai aí alguém te oferecer um pouquinho de comida. Irmãos, é a prova ao extremo. Tem hora que a gente está no meio da obra, fazendo a obra, pregando, evangelizando, falando que Jesus salva, cura, transforma e liberta, e acontece exatamente isto conosco. E se acontecer ou acontecer isso contigo, não murmure, não reclame, não ache que Deus não é mais com você, porque isso é apenas uma prova, isto é apenas uma fase, e esta fase vai passar e o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Deixa eu terminar esta palavra dizendo qual foi a reação de Paulo em meio a tudo isto. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O diabo mais uma vez foi envergonhado. Estava esperando Paulo murmurar, estava esperando Paulo falar mal da chamada, estava esperando Paulo desacreditar. Eu acho que não foi Deus. Tudo estava caminhando, Deus. Daqui a pouco poderia pensar: não foi Deus que me mandou para cá, não. Estava tudo dando certo, daqui a pouco começou a dar tudo errado. Não foi Deus, não. Eu acho que eu fui na cabeça lá de Barnabé, ou daquele outro que me incitou contra Barnabé. Eu deveria ter seguido com Barnabé, eu deveria ter aceitado Marcos, eu deveria ter isso. Você não deveria nada, você deveria ter obedecido a Deus. E se obedeceu a Deus, mesmo em meio à prova, saiba que no final vai dar tudo certo. Então continue adorando, continue bendizendo, continue glorificando. E no ápice da prova, a Bíblia diz: Paulo e Silas oravam e cantavam, oravam e cantavam. Dizem alguns estudiosos que Paulo orava porque não sabia cantar, e Silas louvava a Deus. Eu não sei se um cantava e outro louvava, e outro orava, ou se um orava. Eu só sei que eles dois oravam e cantavam. Mas tem um detalhe: a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo não cantava sabor de mel. Paulo não cantava: Deus vai se vingar dos meus inimigos. Paulo não dizia: Deus vai me honrar e todo mundo vai ver que eu sou de Deus e eles são do diabo. Não. Paulo cantava hinos de louvor a Deus.
Paulo só agradecia, só louvava. Hinos de louvor é hinos de elogio. Você já pensou? Elogiar quem te faz bem é muito fácil. Agora, elogiar alguém que aparentemente não está te fazendo muito bem, isso é coisa de adorador, isso é coisa de crente. Porque no normal, quem faz algum mal para nós, a gente pode até não falar mal, mas elogiar também a gente não elogia. Você já foi para a rede social falar mal de um desafeto? Alguém que você não sente muita firmeza, ou alguém que declaradamente não gosta de você, você já foi para a rede social falar assim: com hashtag eu amo fulano, hashtag a fulana estava maravilhosa no culto ontem à noite. Você não faz isso, mas o adorador, ele recebe de Deus a prova, ele recebe o deserto, a moenda, o moinho, ele é aprovado até não aguentar mais, e no final ele diz: Senhor, eu te louvo, Senhor, tu estás me provando, mas eu te glorifico, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, porque sei que esta prova vai resultar em bênção e glorificação para o teu nome. Deixa eu fechar minha Bíblia lembrando aos irmãos que em meio aos louvores, muitos presos aceitaram a Jesus. Em meio aos louvores e às orações, o carcereiro quis se matar, mas percebeu que o que estava acontecendo ali não era coisa de homem, era coisa de Deus. Em meio à oração e ao louvor, a família do carcereiro aceitou a Jesus. Em meio à oração e ao louvor, Paulo sai da cidade de Filipos, deixando ali duas congregações formadas, uma na casa de Lídia e outra na casa do carcereiro, e o nome do Senhor foi glorificado. Paulo saiu dali, continuou fazendo a obra, e depois lá na frente ele escreve uma carta para esta igreja que estava naquela cidade, e dizem os teólogos que foi a carta na qual Paulo expôs o seu maior sentimento de contentamento, felicidade e alegria. A palavra alegria, ela reina na carta aos Filipenses. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, vocês são minha alegria e coroa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é para mostrar que quando você se lembrar da prova, não vai ser com constrangimento, mas vai ser com alegria. Deus me provou, aquelas experiências que eu passei serviram para o meu fortalecimento espiritual e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, quando Deus tirar Barnabé e colocar você na frente, reconheça a soberania de Deus. Deus poderá mudar a sua agenda. Deus poderá mudar os locais para onde você precisa ir. Deus poderá mudar até a dinâmica dos acontecimentos. Tudo estava dando certo, mas de repente tudo passou a dar errado. Mas na verdade era Deus que estava no controle. Seja obediente à sua liderança. Seja obediente à visão celestial. Seja obediente àquilo que Deus colocar na sua mente, no seu coração, e faça a obra do Senhor. Ainda que você chegue no extremo da provação, faça como Paulo: louve, adore e ore ao Senhor. Deus nos abençoe.